Glória a Deus, irmãos. Pois aleluia. Como o pastor Gerson falou, eu sou o pastor Márcio, sou pastor aqui do Ministério Infantil junto com a minha esposa. Pastoramos também na rede de jovens casais aqui da Ágape. E é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Nasci na fé aqui nessa igreja, para a glória do Senhor, e tem sido extraordinário poder ver tanta coisa Deus fazendo através de nós e principalmente em nós nesse tempo, amém? Quem está com sua Bíblia, irmãos, abra comigo lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 1, amém? E antes de nós lermos, irmãos, mais uma vez eu queria perguntar, quantos aqui nos visitam nessa noite, nessa tarde? Glória a Deus, sejam bem-vindos, povo de Deus, que o Senhor fale ao seu coração de uma forma clara nessa tarde. Você que está em casa nos acompanhando online, prepare o ambiente, cuidado aí com as distrações, coloque seu celular no modo avião, ou pelo menos no silencioso. Se Jesus ligar, você pode atender, amém? Mas não deixe que nada roube a sua atenção nessa tarde. Livro de Gênesis, irmãos, capítulo 22, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e depois de cortar a linha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme ao Senhor, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos mais um pouco. Senhor, nós amamos o Teu nome e a nossa consciência ela é cativa à Tua palavra. Nós pedimos, Deus, faz algo no nosso meio. Manda dos ares, Deus, embora tudo aquilo que é peso, acusação, roubador. E Deus, compartilha conosco, aos nossos corações, não ao coração do vizinho, não ao coração a quem está do nosso lado, mas aos nossos corações, uma chave, uma palavra, uma direção, uma decisão poderosa nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta nessa passagem, nós vamos voltar a ela algumas vezes nessa tarde. Irmãos, e parece que quanto mais eu quero viver coisas novas no Senhor, mais o meu coração precisa estar disposto a abrir mão de algo e a estar pronto para um nível maior de conflito, de dor, de quebrantamento. Porque, irmãos, esses dias o Senhor tem me perguntado muito sobre histórias. Qual a história que eu tenho para contar no meu secreto? Qual a história que a minha vida fala? Porque, irmãos, independente do grau de testemunho, independente da extensão da aprovação, uma coisa é clara: quem caminha com o Senhor tem marcas. Quem caminha com o Senhor
tem histórias para contar. Quem caminha no Senhor, a vida fala de provas e renúncias, de coisas que fazemos para declarar o nosso amor pelo Senhor. Porque, irmãos, uma fé teórica, uma fé que ela é meramente um entendimento intelectual, ela não é compatível com a revelação de Deus na palavra. Uma fé que é meramente um conhecimento, ela não tem poder de nos sustentar no dia mau. Porque, irmãos, daqui do púlpito nós ensinamos a vencer batalhas. Nós declaramos que batalhas podem ser vencidas pela fé, mas, irmãos, nós como povo de Deus, não somos imunes a elas. Nós como povo de Deus, entendemos bem que esse mundo ele é caído e é mau. E há provações. Sabemos que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, Ele é provedor sim. Ele é abençoador, Ele é recompensador, Ele é um Deus de restituição que entrega, mas irmãos, não é só isso. A prioridade maior de Deus para a nossa vida não é somente nos entregar, mas é nos tornar algo diferente. De Gênesis a Apocalipse eu pego essa Bíblia e eu olho Deus chamando homens, Deus entregando, Deus abençoando, contudo provando, moldando, lapidando eles. Irmãos, existem processos de Deus na nossa vida, porque todo processo de Deus é uma etapa para experimentar o meu caráter e para me mudar. Todo homem que Deus chama, Ele molda, Ele prova, porque, irmãos, processo é um tempo de Deus para que eu esteja habilitado a viver aquilo que Ele já prometeu para mim. Olhando para a palavra de Deus, queridos, Deus não tem nenhum problema em compartilhar visão com meninos. Deus entrega visão a meninos. Mas, irmãos, processos arrancam meninices de nós. Deus não tem problema em entregar visões para meninos na fé. Só que para cumprir promessas, caminhar como menino não serve. Então aí entra o processo na nossa vida. Deus arrancando meninices dentro de nós. Deus nos habilitando para que a promessa que Ele entregou possa ser cumprida. E eu sei que eu falo essa tarde para pessoas que só estão vivendo o que estão vivendo hoje porque se submeteram a processos. E às vezes, irmãos, dói. Deus nunca estabelece cumprimento de promessas na vida de meninos na fé. Sabe, Deus pode chamar, mas para que uma promessa seja cumprida, há processos. E a minha oração por você nesse dia é para que você seja sábio, para não perder o que Deus está fazendo na tua vida. Que em meio a lutas, a processos, a sua fé não esmoreça, mas que você seja fortalecido pelo caráter de Deus. Que você seja fortalecido e possa permanecer de pé, mesmo quando a provação chega. Amém? Se você quiser dar um título para essa palavra, é o que está no nosso telão: provação e provisão. Sabe por quê, irmãos? Esse contexto aqui, quem provou Abraão, irmãos? Deus. O diabo é sequer citado nessa passagem. Nós vemos aqui 19 versículos onde Satanás é sequer mencionado. Uma verdade é, Deus colocou Abraão à prova. E sabe, nem toda provação ela vem de Deus. Eu não estou falando aqui sobre consequências de pecado. Consequência de pecado, igreja, não é provação. Provação é quando Deus está me moldando, quando Deus, através da sua vontade ou através da sua permissão, Ele está trabalhando em mim, com um propósito, me tornando mais parecido com Ele, me preparando para aquilo que vai vir, me habilitando a caminhar em um novo nível com Ele. E essa palavra, irmãos, é para aqueles que estão passando por provações. Porque, queridos, uma coisa que nós temos convicção: dia mau, ele chega. Não é questão se o dia de dificuldade ele vai chegar, é questão de quando ele vai chegar. É por isso que, quando a gente está no dia bom, Ele precisa nos habilitar para dizer sim no dia mau. Quando está tudo bem, glória a Deus, celebre, se alegre, glorifique o Senhor, reúna seus amigos, festeje. Mas, irmãos, entenda, todo dia mau, ele é usufruído com aquilo que eu recebi de Deus no dia bom. Aí eu tenho ferramentas para caminhar. E para eu entender essa passagem, eu vou precisar voltar um pouquinho. Deus levantou esse homem, Abraão, e deu a ele um grande nome. E é um homem cuja vida fala muito a minha, e eu creio que a nossa.
Porque Abraão nunca foi um homem perfeito, mas seguramente é um homem quebrantado pelo Senhor. Abraão errou ainda depois do chamado dele. Abraão falhou, mentiu. Mas nós podemos ver que Abraão, ele confronta através da sua vida um mundo confortável. No meio de uma geração má, uma geração perversa, Abraão nos ensina que um sim a Deus muda tudo. De que quando eu digo sim para Deus e abraço os processos e as promessas dele, irmãos, eu sou capaz de viver um futuro poderoso na presença dele. Porque é interessante, quando eu olho para o relato de Gênesis, quanto mais o homem cresce, quanto mais a sociedade desenvolve, quanto mais o homem adquire tecnologias, crescimento, números e ferramentas, mais esse homem busca se rebelar contra Deus. Antes de Noé, era assim. E logo após Noé sair da arca, quando Deus, através da família de Noé, repovoou o mundo, você vai ver logo depois de poucos versículos, o homem se corrompendo. No versículo 11, mostra um grande contraste. Aquele povo se unindo em Babel para levantar uma torre e declarando: olha, nós vamos levantar uma torre para que sejamos como Deus e o nosso nome não seja disperso na terra. Ou seja, homens juntos em um projeto de rebeldia ao afirmar: nós somos como Deus. Se Deus um dia desceu na terra, nós também podemos subir ao céu. Se Deus um dia tocou a terra, nós podemos tocar o céu e ali dominarmos. E Deus, como vocês sabem, frustra aquele projeto. Mas é interessante que os próprios descendentes daquele povo de Babel são os pais de Abraão. Que a própria família de Abraão veio desse povo rebelde. Ora, nós temos em Gênesis 11 um projeto de rebeldia, homens se juntando para rebelar contra Deus, mas nós temos em Gênesis 12 Deus chamando Abraão. Um homem cuja vida foi marcada por uma palavra: renúncia. O primeiro chamado de Deus para Abraão não é falar assim: Abraão, vem que eu vou te dar. Abraão, vem ser feliz ao meu lado. Não. Como é que Deus chama Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do meu pai e vem comigo, porque eu vou te entregar um lugar que você não sabe ainda onde é. Então, irmãos, perceba aqui esse contraste. Gênesis 11, homens se rebelando para chegar até Deus. Gênesis 12, um homem decidindo descer para ter mais de Deus. E esse Abraão, logo após ser chamado, a primeira coisa que ele faz, irmãos, é algo que é um lema da vida desse homem: altares. Quando Deus chama Abraão, ele ergue um altar. Ele levanta um altar e declara: olha, a minha vida, o meu coração, a minha fidelidade a esse Deus. Então olha mais um contraste. Homens se juntando, levantando uma torre para serem como Deus. Abraão levantando um altar para que Deus desça até ele. Então Abraão para nós é um grande exemplo de um homem dependente de Deus, de um homem que diz sim a Deus. Aqueles homens diziam: olha, vamos levantar uma torre para que o nosso nome seja engrandecido e nós não sejamos dispersos. Quando Deus chama Abraão, Deus promete: Abraão, se você me obedecer, eu engrandecerei o teu nome. Então, irmãos, a vida desse homem fala de renúncia. Abraão sai em um ato de renúncia. Abraão caminha com Deus em atos de renúncia. A vida de Abraão é uma vida de renúncia. E nessa passagem que a gente leu, nós estamos imediatamente depois do capítulo onde Deus cumpre essa promessa na vida daquele homem. Abraão, um homem idoso, casado com uma mulher estéril, e Deus promete a ele que da descendência dele sairia uma grande nação. E um dia, irmãos, essa promessa se cumpre, porque Deus não mente, porque Deus cumpre o seu decreto. E ali, essa promessa se concretiza. Lembra que eu falei que a vida de Abraão é marcada por altares? É interessante, irmãos, que após cada passo de vitória de Abraão, ele ergue um altar ao Senhor. Foi assim, irmãos, em Siquém, quando Deus apareceu a ele. Foi assim em Betel, foi assim em Hebrom. Após cada vitória, após cada ato de ser marcado pelo Senhor, Abraão desce mais uma vez e ele levanta um altar a Deus. Então a vida desse homem foi marcada por isso. Mas, irmãos, no final do versículo 21, algo estranho na vida de Abraão. Deus entrega
Deus dá. Deus cumpre aquilo que é impossível na vida desse homem, entregando Isaac. Deus entrega, Deus dá, Deus faz o milagre. Só que é interessante, irmãos, que Abraão não fez algo que ele sempre fazia na sua vida. Levantou um altar. É interessante que logo após Deus estabelecer a promessa sobre Abraão, ele não levanta um altar. A Bíblia conta que Abraão plantou uma tamargueira em Betesda. Algumas versões falam que Abraão plantou um bosque e ali descansou. Não tinha altar, tinha bosque. Não tinha mais altar, tinha descanso. E sinceramente, irmãos, eu não acredito que haja algo na Bíblia que está nela por acaso. Não é estranho pensar que um homem de altares, um homem que desceu, um homem que conhecia Deus, logo após uma grande vitória, ele não levanta um altar, mas ele levanta um descanso. E imediatamente após isso, Deus fala: Abraão, me dá esse filho, ele é meu, sacrifica ele por amor a mim. E o primeiro ponto que eu quero que a gente aprenda, entenda nessa tarde é: talvez Abraão caiu no engano, como muitas vezes nós caímos. Depois de uma vitória, ao invés de permanecer lutando, a gente baixa a guarda. A gente talvez esqueça aquela canção que fala assim: olha, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Sabe, Abraão está aqui, clamor cessa, práticas antigas somem, mas Deus continua desejando altares. Talvez esse bosque que Abraão plantou simbolize descanso, não Deus. Eu já vivi muito, eu já lutei muito, agora eu armo uma rede e oro deitado. Mas, irmãos, Deus quer altar, Deus deseja altar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, não abandona o teu altar, não abandona o teu lugar de encontro com Deus. Porque, irmãos, altar é lugar de levantar pedra. Altar não é algo belo, altar não é chamativo. No altar do Senhor eu não tiro selfie, eu não faço live. Altar do Senhor é lugar individual de renúncia. Sabe, nesse contexto, Deus, Ele prova um homem que venceu muito, mas que talvez por um tempo parou. Porque a Bíblia diz que logo após Abraão plantar o bosque, ele descansou por longo tempo, por muito tempo. Irmãos, ninguém cresce em intimidade sem altar. Ninguém cresce com Deus em confortos. A nossa vida espiritual, ela não é vivida em confortos. Claro, irmãos, nós gostamos, nós amamos, Deus Ele cuida, Deus Ele provê, Deus Ele te entrega momentos de descanso. Mas, irmãos, são tempos de luta que formam grandes homens. São tempos de luta que dão à luz a grandes ministérios. São tempos de luta que dão à luz grandes canções. São tempos de lutas que formam ministros. Porque, irmãos, Abraão planta ali uma árvore, mas altar, irmãos, falta. E às vezes, escute, Deus envia certas provações para nos livrar de certos confortos. Porque, irmãos, em nenhum momento, versículo 1, Gênesis 22, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. É quando, irmãos, o vento sopra e a gente está no barco e a gente acha: não, Senhor, eu sou experiente, eu já sei como navegar. Mas aí o vento sopra mais forte e a gente começa a ter medo. E é quando Jesus nos fala: ei, quer conhecer quem eu sou? Sai do barco e vem andar sobre as águas comigo. Porque, meus irmãos, altares dizem respeito a situações que não podem mudar na nossa vida. Sai do barco. Sabe, crescimento vem com estresse, sim. Crescimento vem com luta, sim. Eu sei que não é a melhor mensagem de pregar, nem talvez a melhor mensagem de ouvir. Mas, irmãos, Deus tem prioridades para a nossa vida. E porque Ele te ama, acredite nisso, porque Deus te ama, a prioridade dEle possivelmente não é que você tem para a sua vida. Ele molda, Ele lapida. Não há como dizer, irmãos, que altares são fáceis. Eu desafio algum de vós a dizer assim: ei, pastor, eu estou
doido para chegar em casa e pegar 2 horas de Bíblia direto agora. Pastor, estou me coçando aqui, eu quero ir para casa e jejuar amanhã. A gente está no jejum de 24 horas, irmão, não é fácil não. Dói, cansa. Processos são difíceis, processos são dolorosos. Eu não posso confundir processo com o resultado do processo. O resultado é maravilhoso. Passar pelo processo é glorioso. Viver o que Deus tem é extraordinário, mas irmãos, os processos nem sempre são fáceis, porque eles mexem com o nosso conforto. E se eu digo, não pastor, não tem mais renúncia, não pastor, esse papo de abrir mão, de doer, ele não é, nós estamos na graça, irmãos. Se eu levo isso a sério, eu teria que picotar boa parte da minha Bíblia, porque aqui de Gênesis a Apocalipse eu vejo homens sendo chamados por Deus e moldados, para que aí sim eles possam ser o que Deus planejou para que eles fossem. Sabe, faltou altar, faltou disciplina. Nós lemos que Abraão planta um bosque e ali descansa. Por isso a primeira chave, não abra mão do seu altar. Porque, irmãos, não há nada que Deus te entregou que Ele não tem o direito de te pedir. E aí, irmãos, nós temos que estar dispostos. Permanece quem tem altar. Esse Abraão que disse sim no versículo 22, é o Abraão que foi chamado no versículo 12. Por isso, abra um parêntese aí na sua vida. Permanecer no dia da pequena prova é o que me garante que eu conseguirei permanecer no dia da grande prova. Irmãos, Deus não pediu de cara para Abraão, Abraão, me dá o teu filho. Talvez essa seja uma das maiores provações que o homem passou na palavra de Deus. Quem é pai sabe. De ler esse texto já dá um nó na garganta. Imagina um homem andando 3 dias, irmãos, para entregar sabendo que Deus mandou ele matar o seu filho. Mas sabe, provas são um modo que Deus trabalha em nossas vidas. Provas são um modo que Deus estabelece na nossa vida. E se eu abdico, se eu abandono o meu altar, talvez a obediência daquele dia que vai ser necessário na grande prova, ela não vai conseguir ser realizada por nós. O Abraão de Gênesis 22, ele foi treinado desde Gênesis 12. O Abraão que um dia entregou Isaac, ele não começou entregando um filho, ele começou entregando uma casa. Sai da tua terra, da tua parentela. Por isso, irmãos, quer ser aprovado no dia da grande dificuldade? Comece dizendo sim para Deus em pequenas coisas que Ele tem te pedido. Comece a saber dizer sim para coisas menores, porque é um princípio no reino de Deus. Um pastor amigo meu me ensinou, ele falou assim: Márcio, tem uma coisa que eu aprendi no reino de Deus: quem pula, volta. Quem pula etapas, não chega mais rápido, retrocede. É interessante você ver que o resultado da vida de homens na palavra de Deus, que não se submeteram à disciplina de Deus, foi um final terrível. Olha para Saul, olha para homens de Deus que não aceitaram, que não se submeteram. Foi difícil. O segundo ponto que eu aprendo nesse texto, irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ei, quem conhece mais, confia mais. Quem conhece mais, confia mais. Porque, irmãos, Abraão foi posto à prova, e ele caminha, e ele diz sim para Deus, e ele está lá conversando com seus servos e fala: olha, fiquem aqui, porque eu e o menino, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. E talvez se eu tivesse numa conversa com Abraão, eu perguntaria: Abraão, mas não foi Deus que mandou tu matar? Foi. Tu ouviu o que de Deus? Para matar. E o que tu vai fazer, Abraão? Eu vou matar. Ora, mas Abraão está dizendo aqui: fiquem aqui, porque nós vamos subir, nós vamos adorar e nós vamos voltar. E parece que não faz sentido. Deus não mandou matar, irmãos? Como é que Abraão está usando aqui o plural e dizendo: ei, Deus mandou matar, mas eu vou subir com o menino e eu volto com ele? O que é isso? Talvez eu falaria para Abraão: Abraão, você está louco? Deus não mandou? Se Deus mandou, e cara, vai acontecer. Mas sabe, isso é fé. Fé para matar, irmãos? Não. A Bíblia, ela é um todo, amém? De Gênesis a Apocalipse. E tem um acréscimo extraordinário desse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 17, projeta aí para mim, por favor. Hebreus 11, 17. Olha o que a palavra do Senhor diz: pela fé Abraão,
quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta aos mortos. Uau! Olha o que passou na cabeça de Abraão. O texto de Gênesis não conta, mas Hebreus acrescenta: Abraão obedeceu e entregou, porque ele acreditava que Deus ele era suficientemente poderoso de devolver aquele menino dos mortos. Quem conhece mais, confia mais. Mas irmãos, eu pergunto para vocês, de Gênesis 1 até Gênesis 22, onde a gente está, quantas pessoas foram ressuscitadas na Bíblia? Nenhuma. Então como, irmãos? Se Deus nunca ressuscitou ninguém até agora, como é que Abraão conseguiu entender que Deus poderia ressuscitar aquele menino? Sabe por quê, irmãos? Hebreus 11:1 diz que a nossa fé é a certeza do que eu espero e a prova do que eu não vejo. Irmãos, Abraão pensou e olhou. Deus prometeu que através desse menino uma descendência seria levantada. Deus mandou matar. O menino está aqui, a descendência não chegou. Então esse menino pode até morrer, mas se morrer, Deus ressuscita, porque Deus não mente. Olha a mente de Abraão, irmãos, olha a fé desse homem. Ele acreditou que por mais que uma promessa pudesse ser impossível de ser cumprida, se Deus prometeu, irmãos, não é questão de si, é questão de que Ele vai fazer. Abra um parênteses aí para a sua vida, irmãos. Não deixe de acreditar no que Deus pode fazer, mesmo se você nunca viu Ele fazendo isso, amém? Para cada promessa de Deus, Deus provê, porque Ele é fiel, irmãos. O nível da fé de Abraão, por isso ele é um homem que quanto mais conhece, mais confia, porque ele acreditou. Se Deus prometeu fazer desse menino uma grande descendência, mas Ele também mandou eu matar, eu vou matar, porque mesmo se ele morra, Deus ressuscita, porque Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Olha esse nível, irmãos. Sabe, muitas vezes a nossa fé ela é parcial, ela só alcança metade da história. Deus não vai deixar morrer, Deus não vai deixar doer, Deus não vai deixar ser difícil. Isso, irmãos, eu chamo de uma fé protetiva. Ou seja, quando a fé ela é somente um escudo para me livrar de encarar dificuldades dessa vida. Deus não vai deixar, Deus não vai permitir, eu não vou sofrer, eu não vou chorar. Mas, irmãos, quando eu olho para a nossa vida, eu olho até para os homens de Deus da palavra, nós estávamos cantando isso há pouco. Deus está na tempestade também. Então, irmãos, Deus, como nosso pastor fala, é Deus de começos e Deus de recomeços. Claro, Ele é provedor, claro, Ele é protetor, claro, Ele é aquele que trabalha para quem nele confia. Mas, irmãos, também é aquele que refaz quem está quebrado, que levanta quem está caído, que ajuda o enfermo, que socorre aquele que está abatido. Esse é o Deus que a gente serve. Porque, irmãos, só confia quem conhece. Só confia. E eu não falo de um conhecimento mental. Eu falo de provas, de experiências com o Senhor, de vida com Ele. Sabe, um altar, um secreto meu, onde ali rola história com Deus, onde ali eu tenho vida com Ele. Porque, irmãos, Hebreus 11:1 fala que fé é a certeza do que eu espero. E eu pergunto, pastor Rubens, como é que eu tenho certeza daquilo que eu não vejo? E a resposta para mim, irmãos, é confiando no caráter daquele que prometeu. Só confia, irmãos, quem conhece. Ontem eu tive uma experiência extraordinária aqui no culto da Aliança Jovem. Vendo algo, eu falei, obrigado, Senhor, o Senhor me ajudou a pregar amanhã. Eu tenho um discípulo meu, o Epaminondas, ele estava nesse cantinho ali. E ele tem um filhinho pequeno de 2 anos, o Isaac. O Isaac não, o Emanuel. O Isaac é o maiorzinho, o Emanuel. E o Emanuel estava aqui em cima do altar brincando, e ele queria descer. Só que ele projetou o corpinho dele para fora e ele não conseguiu tocar no chão. E ele pensou, ele voltou, olhou para a borda do altar, viu que era alto, e ele ainda tentou de novo, mas como o pezinho dele não tocava no chão, ele falou, eu vou voltar. Ele pensou assim. Mas sabe, ele olhou para o lado. E quem estava do lado, irmãos? O pai dele. E ele olha para o pai, e ele não pede ajuda do pai, mas ele vai para bem pertinho do pai,
E ali ele faz exatamente o que ele tinha feito. Só que dessa vez, ele se lança. Dessa vez, ele se joga. Por quê, irmãos? A confiança no caráter do Pai me leva a entender que eu estou seguro perto dele. A confiança em Deus, nós temos agora um menino de 2 anos pregando para nós essa tarde. Então a confiança de quem prometeu, irmãos, ela precisa nos guiar, nos conduzir. Fé, irmãos, não é só para eu crer que Deus existe. Fé é para acreditar que Ele está provendo e está cuidando. Sabe, descrença, muitas vezes ela é confortável, porque quando eu deixo de crer, eu também deixo de me submeter a situações que podem me trazer desconforto. Quando eu deixo de crer, talvez a minha vida vai ser um pouquinho mais segura, porque eu não vou me lançar. Mas, irmãos, quem deixa de crer, espera pouco, vive pouco e acha que está tudo bem por isso. Irmãos, o que Deus tem para nós é sempre maior. Então, deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus direcionar a tua história. Deixa Deus fazer, porque, irmãos, se eu não estou disposto a caminhar em fé, eu não posso me reclamar daquilo que eu deixo de viver por não caminhar em fé. Ora, se eu deixo de me entregar por não desejar caminhar em fé, eu não posso reclamar daquilo que eu nunca vou viver por não caminhar em fé. Não atribua, irmãos, a Deus a consequência de uma atitude onde você não entregou o controle para Ele. Não atribua para Deus o que você deixou de viver porque não entregou para Ele. Eu creio, irmãos, que Abraão, como ele era homem, deve ter passado muita coisa na cabeça dele e lembrado: Deus, o Senhor me trouxe até aqui para isso. E muitas vezes, irmãos, o diabo, ele oportuniza. O diabo, ele vai lá e lança mentira. Se eu não tivesse me entregado a Deus, se eu não tivesse dito sim, eu não estaria aqui numa situação de conflito. Mas, irmãos, quando eu deixo de dizer sim para o processo, automaticamente eu estou frustrando promessa na minha vida. Quando eu deixo de dizer sim ao processo, eu estou frustrando promessas na minha vida. Irmãos, Jesus nos ensina isso. A oração simples e mais poderosa da palavra: Senhor, o Pai nosso, aqui na terra como no céu. Faz a tua vontade aqui como ela é no céu. Irmãos, entrega para o Senhor. É tempo de dizer: Senhor, eu entrego diante do Senhor tudo. Meus sonhos, meus pesadelos, minhas vitórias e minhas derrotas, meus medos, as minhas certezas. Porque, irmãos, não tem caminho para nós. Abraão caminhou com Deus até essa passagem por 10 capítulos. É por isso que ele confia. Porque só confia quem conhece. Só confia em Deus quem conhece quem Ele é. E aliás, irmãos, por que Sara não está aqui nessa passagem? Porque a prova não era para ela. Então, abra um parêntese aí na sua vida. A prova é sua, não terceirize prova na vida de outros. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele quer fazer na tua. Então não use desculpas de outras pessoas, de outras estruturas ou de outras situações para usufruir da prova que Ele tem. A prova que Deus tem para a tua vida não é a que Ele tem para o teu marido, amém? A prova que Deus tem para a tua vida não é a prova que Ele tem para a tua esposa, amém? Porque nós estaremos individualmente na presença dEle. E é interessante, irmãos, essa atitude de Abraão, essa atitude de entender que Deus era suficientemente poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tinha estabelecido. Abraão, irmãos, sabia, e nós precisamos saber também, que momentos de prova chegam, e que durante essas horas de prova, nós precisamos entender o que Deus está nos falando. Sabe, a gente não vê aqui Abraão reclamando: eita, prova travada, acho que eu vou me desviar, acho que eu vou mudar de igreja, acho que essa célula não está dando muito certo, acho que eu estou fazendo tudo errado. Não, irmãos, muito antes de suspeitar que era demônio, Abraão pensou: será que é Deus? E essa atitude precisa estar nos nossos corações, sondar o caráter do Senhor. Está na provação, irmãos, ouve Deus, o que Ele tem. Sonda o teu coração, será que não é consequência de pecado? Será que não foi uma escolha ingênua que eu fiz? Mas, irmãos, se não for, desconfia que o Deus que te chamou, o Deus que te salvou, é o Deus também que te prova. E é o Deus que está moldando a tua vida. Abraão fala: olha, fica aqui, porque eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Momentos de prova, igreja, não são fáceis de explicar,
Adorar o que não se vê não é fácil de explicar. Na verdade, nem Deus é fácil de explicar. Mas Abraão simplesmente confiou. Porque sabe, somos uma geração que tem muita opinião sobre tudo. Uma geração que tem muito conteúdo. Uma geração que tem o maior acesso a ferramentas, a materiais. A geração que tem mais acesso a conhecimento de Deus de toda a história. Mas igreja, Deus não é Deus de teoria. Deus é Deus de prática. Toda convicção nossa no Senhor, um dia ela vai ser provada. Tudo aquilo que eu carrego do Senhor em mim, toda certeza, a minha teologia, ela vai um dia ser provada. Por isso, fale para quem está do seu lado mais uma vez. Não deixa de conhecer Deus não. Não deixa de se aprofundar em Deus não. Sabe, pega aquilo que Deus está te falando e anota e não esquece. Pega a tua Bíblia e o que você lê. Talvez você não conheça muita coisa. Talvez você ainda seja um novo convertido. Talvez o seu conhecimento bíblico não seja tão extenso. Mas irmãos, pega o que Deus está te falando e se agarra nisso. Pega o que Deus está te dizendo e toma posse disso. Pega as promessas que Deus já liberou na tua vida e se apega nelas, toma posse delas, engravida delas. Porque irmãos, esse Deus é fiel e conhece mais quem confia mais, amém? O terceiro ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. Confiar é melhor do que conhecer, amém? Do que entender tudo. Confiar é superior a entender todas as coisas. Porque o conhecimento de Abraão, nesse contexto, ele estava lá, com Isaac. Meu filho, ajuda o papai, ajudo. Meu filho pega uma pedra, eu pego o pai. Meu filho, coloca essa pedra aqui, meu filho, coloca o papai. Meu filho pega o fogo, eu pego o papai. Meu filho deita aí, eu deito o papai. Agora, papai vai te amarrar, amém? Olha o nível, irmãos. E Abraão, em nenhum momento, ele tentou entender tudo. Aquele menino pergunta, papai, eu estou aqui. O altar está aqui, o fogo está aqui, eu estou aqui amarrado, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Talvez fosse alguém sem sabedoria, irmãos, Abraão poderia dizer, ei menino, é tu, é tu que vai morrer hoje. Mas Abraão solta um dos ensinamentos e uma das frases mais simples, curtas e fortes, poderosas da palavra. Meu filho, Deus proverá. Aquilo que Abraão não entendia, ele lançou para Deus. Aquilo que Abraão não estava compreendendo, ele entregou para Deus. Aquilo que Abraão não conseguia compreender, ele entregou para Deus. Porque, irmãos, esse homem sabia que independente do que acontecesse, mesmo não entendendo tudo, o Deus que tirou ele da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e tinha tornado ele um homem poderoso sobre a terra, tinha todos os direitos de fazer o que bem quisesse. Irmãos, deixa eu te falar algo com muito amor. Deus não te deve nada, amém? Deus não deve nada para nós. Deus só pede para nós aquilo que Ele entregou, e nem sempre vamos entender. Obviamente, irmãos, a nossa fé ela não é uma fé irracional. A nossa fé ela não é uma fé anti-intelectual. Mas acreditamos que nem tudo que Deus faz, nem tudo que Deus pede, eu vou entender. Mas, irmãos, Deus continua tendo razão. Vamos repetir isso? Deus continua tendo razão. Porque, irmãos, Deus não muda nem erra. Para Abraão, aquele Deus era suficientemente forte e sábio, ou para devolver o menino dos mortos, ou para prover outro jeito, mas Abraão não deixou de crer na promessa. Sabe, a gente às vezes quer entender tudo, irmãos, e eu consigo quase entender, quase ouvir entre as linhas o que Abraão escreve. Meu filho, papai não sabe de todas as coisas, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus proverá. Eu preciso entender, irmãos, que processos são necessários. Eles são mais um passo na etapa do cumprimento de promessas. Mas, irmãos, não é a questão que se Deus está fazendo, é a questão se eu consigo entender que Ele está fazendo. Não é a questão de que se Deus Ele está na prova, mas se eu consigo ver Ele no meio da prova. Não é questão que se Deus está comigo, mas se eu consigo perceber que independente do que eu estou vivendo, Deus continua comigo. Como eu falei, irmãos, eu sei que há pessoas nesse lugar que só estão vivendo o que vivem hoje porque disseram sim para um processo. Altar, irmãos, não é bonito. Caminhar sem entender não é fácil.
Não existe live do altar, não existe transmissão do lugar secreto, não existe, vou fazer uma live da minha prova. Irmãos, provas muitas vezes são momentos que Deus nos leva a lugares silenciosos, a estações secas. Mas sabe, Evangelho nunca foi sinônimo de ausência de problemas, mas a convicção, igreja, de que mesmo em meio a problemas eu tenho um Deus que caminha ao meu lado. Salmo 23, quando eu passar pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. Irmãos, essa é a convicção que temos, e por isso, e aqui eu começo a finalizar, precisamos ser uma igreja que traz cicatrizes em si. O que é uma cicatriz, irmãos? É a prova do que aquilo que um dia doeu não te matou, e tu está aqui para contar a história. Cicatriz é a prova de que aquilo que um dia quase nos parou, ou que nos fez chorar, ou que quase nos matou, não matou, e a gente está vivo para contar a história. Por isso, irmão, se você está aqui nessa tarde, Deus tem plano para você. Se você está vivo, é porque Deus tem plano para a tua história. É por isso que precisamos ser, sim, uma igreja que, assim como Paulo declara lá no finalzinho da carta aos Gálatas, olha, quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago em meu corpo as marcas do Evangelho. Irmãos, precisamos ter cicatriz de vida com Deus, sabe? O processo, sim, envolve dor, envolve desafio, envolve crise, envolve gigante, mas, irmãos, são caminhos que Deus está estabelecendo para nos levantar. E até uma coisa que veio ao meu coração nessa tarde: desconfie que o processo que você vive hoje não seja talvez uma resposta de uma oração que você fez ontem, porque Deus sabe, irmãos, tudo o que faz, tudo o que faz. Mas uma convicção nós temos: mesmo doendo, mesmo sendo difícil entregar, Deus é bom e Ele sabe o que faz. Deus é bom e Ele é merecedor da nossa confiança. Igreja, não é a melhor palavra de pregar, eu gosto de falar de bênção. Nós gostamos de sorrir, de brincar, mas, irmãos, nós temos obrigação de sermos uma igreja que permanece crendo no dia mau. Não os malditos que olham para trás após ser tocado no arado, mas os bem-aventurados que vão continuar dando frutos até em estação de seca. Irmão, só vive isso. Eu sei que todos querem viver, igreja, bênção, lugares altos, um novo tempo. Mas, irmãos, ele vai vir, mas um novo tempo ele não vem sem provação, sem estresse, sem crise. Sabe, o Deus que renuncia, que diz renuncia, é o Deus que diz eu estou contigo. O Deus que diz vai, é o Deus que diz eu estou do teu lado. E Abraão preferiu confiar do que entender. Olha como isso é poderoso, igreja. Nem sempre eu vou entender tudo, nem sempre eu vou entender aonde Deus está me levando, nem sempre eu vou entender porque Deus está pedindo o que Ele está me pedindo. Mas, irmãos, o propósito de Deus é grande. E deixa eu te falar algo: Deus faz questão de que todo o propósito que vivemos ao lado dEle dependa dEle para permanecer, amém? Dependa dEle para permanecer. Aquele que começa pelo Espírito se aperfeiçoa não pela carne, mas pelo Espírito. Irmãos, e por que a gente fala disso? Qual o fundamento disso? Por que eu preciso abraçar processos? Porque, irmãos, como Billy Graham certa vez escreveu, que a nossa esperança não está nos assuntos desse mundo, mas está na convicção que Cristo vai voltar. E Ele precisa, e Ele quer, e Ele conta comigo e com você para sermos uma noiva forte na presença dEle, uma noiva marcada por Ele. Porque se eu avalio minha fé com base nisso, meus irmãos, eu vou entendendo que muita coisa que é prioridade para mim talvez não seja prioridade para Deus. Enquanto possivelmente eu estou satisfeito com uma cadeira na igreja no domingo à tarde, Deus está falando: ei, meu filho, eu tenho mais para a tua história, eu tenho mais para a tua vida. Esse é o caminho de crescimento, irmãos. É por isso que é importante falar de processo, porque nós amamos o Deus que nos cura, nós amamos o Deus que nos chama, nós amamos o Deus que nos salvou, nós amamos o Deus que salvou a nossa empresa, nós amamos o Deus que abriu um ventre da estéril, nós amamos o Deus que abre o caminho do mar, irmãos.
Mas nós não podemos ser como Miriam, que dançou somente do outro lado do rio. A gente dança, irmãos, enquanto está no processo, mesmo não sendo fácil, mas entendendo que esse é o caminho de Deus. A vida desse homem, irmãos, não pinta um mundo perfeito, mas aponta para uma realidade. Deus sempre constrói um caminho. Deus sempre estabelece o caminho. Talvez você já tenha ouvido isso, mas deixa eu te lembrar. Não precisamos entender tudo para continuar confiando em Deus, amém? Tem momentos que eu não entendo o que está acontecendo, mas Deus nos chama para entender. Entender, irmãos, às vezes, confiar o tempo todo. Eu não vou entender tudo o que Deus está fazendo, mas daquilo que temos vivido, daquilo que temos ouvido do Senhor, daquilo que os nossos olhos têm visto Ele fazendo, irmãos, só resta uma convicção: esse Deus, Ele é bom e digno da nossa confiança. Por isso, irmãos, eu creio que é uma noite, uma tarde, entrega para Deus o que Ele está te pedindo. Você sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Entrega para Deus aquilo que Ele te pede, porque, irmãos, confiança se estabelece quando eu acredito que quem me chama sabe mais que eu. Quando eu acredito que o Deus que me convida, Ele sabe mais que eu. No livro da nossa vida, irmãos, a gente consegue só enxergar umas 2 ou 3 páginas, mas o livro da nossa vida, irmãos, está na mão de Deus, Ele sabe tudo. Por isso, acredita, confia, sabe, não quer entender tudo. Nós precisamos ser essa igreja que fecha os olhos e declara: eu não tenho resposta para tudo, mas eu acredito que, olhando para Deus, eu não preciso ter todas essas respostas. Uma igreja que acredita que caminhar com Deus é sim recompensador, mesmo que nem sempre eu esteja entendendo tudo isso. E eu quero, irmãos, que a partir dessa mensagem, de alguma forma, você comece a ter expectativas de novo no Senhor, de viver o que Ele te prometeu, de ser resiliente na prova, sabe, de ser mais forte e acreditar. Porque o fundamento disso tudo, irmãos, é que essa história ela acontece entre 2 montes. No Moriá, Deus salvou o filho e matou o cordeiro em nosso lugar. Mas lá no Calvário, um dia, Deus, Ele matou o cordeiro para que possamos sim ser filhos de Deus. Jesus morreu no nosso lugar. E a recompensa, irmãos, para ter Ele é melhor. A prioridade de ter Ele é melhor. Sim, irmãos, nosso Deus é Deus de milagres. Nosso Deus é Deus de respostas. Mas talvez alguns de nós nessa tarde estamos orando por milagres, enquanto Deus tem processos. A gente está pedindo: Deus, muda. E Ele fala: eu mudo, mas não do jeito que você quer. Então, de tudo que foi falado, irmãos, pegue uma dessas 3 chaves para a tua vida. A primeira: não abandona o teu altar. É ali que Deus vai falar contigo. É ali que a tua vida está sendo gerada. É ali que o teu casamento está sendo restaurado. É ali que teus filhos estão permanecendo no Senhor. É ali que o teu futuro está sendo gerado. Segundo ponto, irmãos, quem confia, quem conhece mais, confia mais. Luta para conhecer esse Deus. Se a gente fosse, irmãos, uma igreja que luta mais para conhecer do que para receber, talvez, irmãos, boa parte das nossas lutas seriam solucionadas. E a terceira chave, irmãos, não queira entender mais do que confiar. Confie no Senhor. Eu não sei o que Ele tem te pedido, eu não sei o que Ele tem te cobrado esse tempo, eu não sei o lugar que Deus está te chamando, te puxando, te tomando pela mão, mas eu consigo quase como ver nessa tarde, irmãos, Deus puxando algumas pessoas de algum lugar, e a gente ainda se apegando. Abra mão, irmãos. Quer uma dica? Perde logo essa queda de braço, amém? Perde logo para Jesus, porque Ele sabe o que faz. Queria convidar você a ficar de pé.